Bom dia, turma. Como vocês estão? Então, a gente vai estar dando agora uma olhada no conteúdo novo, tá? Essa é a aula do dia 9 de junho, na terça-feira. E a gente vai estar dando essa olhada agora no novo conteúdo, tá? Emprego do hífen, né? O hífen é uma acentuação que o pessoal tem muita dificuldade para poder usar, né? E realmente é algo difícil, tá? Não é simples, é um pouquinho complicadinho mesmo, é confuso, tem várias regrinhas, vamos dizer assim, né? Então é um pouquinho difícil mesmo. Aí a gente vai estar dando uma olhada em alguns casos onde se usa o hífen, né? Nem vamos olhar todos, porque acaba sendo muita coisa, tá? Aí vem aí uma definição. O hífen é usado com vários fins em nossa ortografia, geralmente sugerindo a ideia de uma união semântica. As regras de emprego do hífen são muitas, como eu disse, o que faz com que algumas dúvidas só possam ser solucionadas com o auxílio de um bom dicionário. Então, tá na dúvida de como escreve a palavra, se usa hífen ou não? Dá uma olhada no dicionário. Hoje em dia até a gente tem a ferramenta da internet, né? O Google lá que a gente pergunta alguma coisa, mas também a gente tem que ter muito cuidado, né, com fontes confiáveis de fato. Mas tem dúvida, tem que dar uma pesquisada, entendeu? E aí a gente vai ver alguns casos onde se usa o hífen. Primeiro, para separar as sílabas, né? Então temos aí os exemplos: vovó, pássaro, uruguai. Então você usa o hífen, esse tracinho, para separar as sílabas. Para ligar pronomes oblíquos, átonos, a verbos. Então, se você vai ligar o pronome oblíquo a algum verbo. Aí você tem assim, ó, deixa-o. Você tem o verbo deixa e tem o pronome oblíquo o, né? O pronome oblíquo, ele funciona como um complemento. E os átonos são aqueles que não precisam de preposição, tá? Então, é o verbo e o pronome oblíquo. E aí você também tem a palavra eis, né? Eilo, que aí você também pode estar separando com o ei, com o hífen também. Em substantivos compostos, cujos elementos conservam sua autonomia fonética e acentuação própria, mas perdem sua significação individual para construir uma unidade semântica, um novo conceito, um conceito único. Então, a gente tem os exemplos aí de algumas palavras que, quando você une, elas perdem a sua significação individual, né? Quando está sozinha, perdem seu significado para construir uma unidade semântica, um outro conceito, um conceito único. E aí a gente usa o hífen. Amor perfeito, arco-íris, conta-gotas, decreto-lei, guarda-chuva, médico cirurgião, norte-americano. Certos compostos em relação aos quais se perdeu, em certa medida, a noção de composição, você grafa-se sem hífen. Então, a gente tem aí, ó, girassol, mandricilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedistas, etc., né, e outras. Então, é assim, é parecido com o que a gente já tinha visto no processo de formação de palavra, lembra? Foi a formação de palavras por composição, né, por derivação, basicamente é onde entra esse substantivo composto, tá? E aí nós temos também quando a gente usa o hífen, quando a gente utiliza, tem o primeiro elemento como numeral. Então isso é moleza. Então se o primeiro elemento, primeira palavra, ela é um numeral, você vai usar o hífen. Primeira dama, primeiro ministro, segundo tenente, segunda-feira, quinta-feira, tá? Então isso aí é fácil de gravar. E em compostos homogêneos, o que é homogêneo? Homogêneo é quando os dois são da mesma classificação, então contendo dois adjetivos, dois verbos ou elementos repetitivos. Então aqui você tem dois adjetivos, técnico, científico, luso, brasileiro. Aí tem a palavra repetida, quebra, quebra, pula, pula. E pula, pula você seria até
poderia colocar até como verbo, né? Pular, né? Verbo pular, pula, pula, quebrar, quebra, quebra. E aí você tem os elementos repetitivos, reco, reco, blá, 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 tá? Então também utiliza-se hífen quando você tem 2 adjetivos, quando você tem 2 verbos ou você tem elementos repetidos. Também usa, também. Então assim, é uma regrinha. Tem algumas regrinhas que são mais fáceis de você identificar, se você vai usar ou não, né? Como seria o caso aqui do primeiro elemento como numeral e esse último, que é quando você tem os dois como adjetivos, os dois verbos ou os 2 elementos repetidos, tá? Como eu falei, é uma matéria um pouquinho extensa, devido aos casos, né, as situações em que a gente pode usar o hífen. Então, eu vou estar dividindo, tá? Na próxima aula a gente vai ver outros casos para o uso do hífen, tá ok? Mas como já foi falado lá no início, é complicado mesmo, entendeu? Tá em dúvida, pesquisa se a palavra usa ou não. É claro que assim, em provas, né, você não vai ter como olhar. Então, assim, é bom você, né, tem que estudar, né, tem que ler. É como eu sempre falo com vocês, tem que ler, vamos ler. Que aí lendo artigos, lendo livros, você vai ver palavras com hífen lá, né? E aí quando você observar em alguma prova, você lembrar daquela palavra, você vai lembrar que você viu que ela tem um hífen, entendeu? Ou que ela não tenha um hífen, tá? Então, matéria nova, copiem no caderno, né? Colocarei exercício posteriormente. Tem no livro, também vou passar exercício no livro pra gente fazer, tá ok? Então, um beijo a todos e fiquem com Deus.